E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos agora acompanhar o Evangelho desta terça-feira da segunda semana da Quaresma. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra não chamareis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos meditar e refletir este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira da segunda semana da Quaresma. Jesus que falou às multidões e aos seus discípulos. Jesus que sempre fala ao nosso coração, à nossa vida, no nosso dia a dia e nos instrui, nos mostra o caminho que nós devemos trilhar. Por isso devemos estar com o coração aberto e ouvidos atentos e preparados e abertos para que o Senhor vá nos moldando dia após dia. Quantas vezes falhamos, erramos, queremos fazer a nossa vontade. Se esquecemos que nós rezamos no Pai Nosso, que seja feita a vontade do Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e não a nossa vontade. Então, acima de tudo, essa humildade. Humildade em estar aberto para que o Senhor vá nos moldando, porque não estamos prontos ainda. Precisamos ser moldados, e para sermos moldados, temos que ser humildes, temos que nos colocar a serviço de Deus, como fala o finalzinho do Evangelho de hoje. Diz aqui: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. O espírito de serviço, serviço a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Olhe para a vida da Virgem Maria. O que ela disse na Anunciação, quando o anjo se colocou ali em sua presença, ela diz o quê? Ela diz o sim, o seu sim ao anjo, e ela fala: eis aqui a serva do Senhor,
Faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade, a vontade de Deus em nossa vida. E ela se colocou como serva, como obediente a Deus, se colocando a serviço. E esse serviço foi se repetindo todos os dias, é isso. O nosso sim a Deus, o nosso serviço a Deus não é somente aos domingos, não é somente num retiro que eu me coloco a serviço do Senhor. Não, esse serviço deve acontecer todos os dias. Olhe para a vida da Virgem Maria. Ela se colocou a serviço, foi visitar a sua prima Isabel, tantas vezes, se colocando ali a serviço de Deus. Isso, a cada dia nós temos que renovar esse sim a Deus, a vontade de Deus em nossa vida e o nosso sim ao serviço a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. E aí depois Jesus fala: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Se humilhar na presença de Deus, dizendo: Senhor, estou aqui, preciso de Ti, sozinho não posso nada, sou fraco, sou pecador. Por isso, estou aqui como seu humilde servo, para que o Senhor vá construindo a minha história, vá me moldando, vá me mostrando o caminho e que eu possa ser obediente à sua voz e praticar as vossas leis, a vossa verdade, a vossa palavra e seus ensinamentos. O Evangelho de hoje fala sobre isso. Ele fala que os mestres da lei e os fariseus, Jesus diz, que eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. E aí ele diz: olha, vocês devem observar o que eles estão dizendo, mas não imitei as suas ações, pois eles falam e não praticam. Não basta falar da verdade de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Temos que praticar a sua palavra. Temos que colocar em prática. Claro, é importante conhecermos, observarmos, entendermos, meditarmos no nosso coração a palavra de Deus, os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Mas não é só isso. Temos que dar o segundo passo, que é colocar em prática. Transformar tudo isso em obras, em atitudes, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.